Oi, oi, amigas, tudo bem? Começando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, como está vendo aí no título, é o meu relato de parto. Confesso que eu tô gravando aqui com um item principal, né? Que é a minha filha, a Laurinha, que hoje está com 16 dias, amigas. Daqui a pouco já vai fazer um mês desse grande dia. Eu não sei quando ela vai estar, né? Ela nasceu dia 10 de setembro. Não sei quando ela vai estar quando eu postar esse vídeo, mas como ela tá na fase bem apegadinha aqui, bem grudadinha na mãe, e eu preciso gravar esse vídeo pra vocês, ela vai estar aqui no momentinho dela, mamando. E a mamãe vai contar pra vocês um pouquinho de como foi o grande dia, como foi o meu parto. Antes de tudo, já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que é muito importante. Deixar o like pra mim também. E bora lá, gente. Pra quem não sabe, eu vou explicar como se fosse a sua primeira vez aqui, tá? Como se você não tivesse visto o vídeo do parto. Se você não viu, depois desse relato, você vai lá ver, porque vai fazer mais sentido, sabe? As peças vão começar a se encaixar. E você vai ver também quão lindo foi o meu parto. Modéstia à parte. Bom, pra quem não sabe, eu tive meu parto no SUS e ele foi induzido. O que é um parto induzido, gente? É quando você chega nas 41 semanas e nada do seu neném dá sinais de querer vir. E era isso que estava acontecendo. A Laurinha estava muito confortável no forninho dela e não queria vir de jeito nenhum. A mãe tomou chá de canela, chá de casca de abacaxi, fez exercício, caminhada, namorei com meu marido e nada dela querer vir, amor. Nada. E aí, na sexta-feira, dia 5 de setembro, eu fui na minha última consulta com o pré-natal. Nessa consulta com o pré-natal, ia ter o toque, mas como estava sem sinais, ele falou que nem ia fazer. E que ele me deu as instruções, né? Bom, você só tem sábado e domingo aí pra ela vir de via natural, assim, né? Sem ser indução. E senão, na segunda-feira, você já acorda. Calma aí. Na segunda você já acorda, faz as suas coisas com calma, arruma suas coisas, arruma sua casa, arruma a bolsa e vai pra maternidade, porque é seu último dia em casa. Foi isso que eu fiz, amiga. Dia 8 de setembro eu acordei, fiz tudo com calma, tava um pouquinho ansiosa, então eu gravei pra vocês um pouquinho, né, de como foi. Organizei a casa toda, organizei as bolsas e fui. Era pra eu ter ido umas 10 e pouca, meio-dia, mas eu só fui mesmo umas 3 horas da tarde. Chegando lá, eu fui logo pro ambulatório, né? É como se fosse, né, uma emergência, né? Como é no SUS, você vai como se estivesse passando mal mesmo. Aí chegando lá, eu falei, ó, eu tô com 41 semanas hoje. E aí ela já entendeu, né, que eu teria que ficar internada. Aí ela começou, me encaminhou pra médica, a médica me pediu ultrassom, cardiotoco, aferiu minha pressão, fez o toque, tava sem dilatação nenhuma, amiga, sem sinais de parto. Então, realmente, eu iria ficar ali por ser meu último dia, né, em casa. É muito importante lembrar, gente, que por que eles colocam 41 semanas, porque a indução em si pode demorar 48. Então, assim que você completar 41 semanas, você tem que ir pro hospital para não perder muito tempo, entendeu? Porque se você for com 41 e 5 e 4, tu tem pouco tempo para poder vir de via natural, senão eles já vão direto para cesárea. Caso você não queira isso, né? É melhor a gente evitar. Fui para a sala de observação. Aí depois do ambulatório, a doutora me examinou, viu tudo direitinho, viu que realmente eu ia ficar. Me mandou para a sala de observação, onde eu iria tirar sangue para fazer todos os exames para poder internar. Sendo que como é SUS, né? E nesse dia tava muito perto da lua, virada de lua, gente, agora eu acredito. Tinha muitas gravidinhas querendo internadas, querendo induzir também. Então assim,
Eu fiquei 24 horas na sala de observação. Se tivesse vaga, eu não ia ficar isso tudo, né, gente? Mas eu creio que foi, assim, um tempo de Deus mesmo. Essa sala de observação também é muito importante para caso a sua última chance, sabe? Pra ver se realmente vai precisar induzir ou não. Se não, você já vai direto pra sala de parto. Não foi o meu caso, né? Eu fiquei na sala de observação 24 horas, fiz muito cardiotoco. E o que eu tinha na mente, gente? Que eu vou muito falar aqui, né? É que eu sabia que eu ia induzir, que ia ser meu parto tava se aproximando. Então eu botei muito na minha cabeça que eu vou me alimentar e vou descansar também, até porque eu tô no hospital, não tem muita coisa que fazer, né, gente? Então comi e dormi muito, porque eu sabia que eu ia precisar de energia, né? Bom, aí no dia 9, 24 horas depois que eu fiquei na sala de observação, eu fui pra sala de pré-parto. No SUS, gente, tem várias etapas até você chegar à sala de parto, até você chegar à enfermaria, que quando nasce, você passa por várias salas. Ambulatório, depois sala de observação, sala pré-parto, sala do parto e assim a enfermaria que você vai com o neném. Então eu já estava indo para a terceira, que é a sala do pré-parto, onde iria iniciar a minha indução. Sendo que no SUS a indução só acontece de 6 em 6 horas, então é 6 horas da manhã, ou meio-dia, ou 6 horas da noite. Eu estava indo pro quarto, já era depois de meio-dia, então eu só ia induzir às 6 horas da noite. Então fiquei mais um tempinho aí de castigo, descansando, me alimentando e fazendo muito cardiotoco. Esse cardiotoco, amigas, é um exame que vê o coração do neném para ver como tá os batimentos, se tá tudo certinho e ver também as contrações, se tá tendo ou não. Então, eles fazem isso toda hora depois das 41 semanas, porque é muito importante pro neném, né? E aí chegou o dia 9 de setembro, às 5h30 da tarde, fui fazer o último cardiotoco antes da indução. Então, a partir daqui, né, a gente já começa a induzir. 5h30 a gente fez para colocar o remédio às 6h30, às 6 horas. Esse remédio, gente, esse comprimido, tem hospitais que colocam de 1 em 1. No caso ali do Rocha Faria, né, eu tive no Rocha Faria em Campo Grande, colocar de 2 em 2 comprimidos. Então, ela já colocou 2 comprimidos em mim nas 6 horas. E quando você coloca o remédio, você tem que ficar 1 hora deitada para o remédio poder, né, entrar, fazer o trabalho dele, porque por conta da gravidade pode acabar caindo o remédio indo embora, sabe? Se você levantar. Então eu fiquei 1 hora deitadinha às 6 horas. Já mamou. Mas não vou falar baixo não, ela que lute. Então vamos lá, gente. Colocou o comprimido às 6 horas. Às 10 horas comecei a sentir umas cólicas, mas nesse momento era cólica de menstruação mesmo. Nada que a gente já não esteja acostumada, né? Então tava de boa até o momento. Sendo que o meu tampão, gente, já tava saindo antes de eu ir pra maternidade, tá? Uns 15 dias, desde agosto já tava saindo o meu tampão. E saía placas mesmo, eu sabia que era meu tampão. Até confirmei com a doula também. Mas ele estava vindo sem sangue. Às 10 horas, lá na maternidade, depois de colocar o remédio, ele começou a sair com sangue. Então, eu acho que esse seria um dos sinais mais fortes assim, é quando as coisas vêm com sangue, né? Estourar a bolsa com sangue, igual aconteceu comigo, o tampão com sangue, significa que o seu trabalho já vai se iniciar mesmo, de parto, sabe? Então, às 10 horas ele começou a sair com sangue. E aí, atrasou um pouquinho pra gente colocar o segundo. 00:30 eu fiz mais um cardiotoco. Até o momento eu tava conseguindo ficar de boa, deitada, quietinha. Fiz o cardiotoco, deu tudo certo. Eu tava com uma amiga do lado, né, também induzindo. O dela já deu uma alteraçãozinha, então ela ficou em observação, sendo que o meu deu tudo certo. E eu consegui colocar mais 2 comprimidos. Então, até agora foram 4 comprimidos para induzir. E nesse momento que ela foi colocar, ela já viu que eu estava com 1,5 de dilatação. Então, já dá um pouquinho de esperança, mas 1,5, gente, não é nada para quem tem que chegar no 10. Então, vai lá. Colocou o remédio, fiquei mais 1 hora deitadinha.
Sendo que a partir desse segundo remédio, eu já não consegui descansar mais, amigas. Fiz o cardiotoco, colocaram o remédio, já não conseguia mais descansar porque eu já tava vendo ali que o negócio ia começar, a brincadeira ia começar. Bora lá. Coloquei o remédio, era o quê? 6h30, 7 horas, por aí. Às 10, o tampão saiu com sangue. 2h30 da manhã, eu estava deitada tentando descansar. Senti assim, ó. Gente, você sente. Sabe quando você enche um balão com água e você espeta ele faz aquele barulho? Plá. Você sente a bolsa rompendo. Foi assim que aconteceu comigo, gente. A minha bolsa rompeu às 2h30 da manhã. A sorte é que quando você tá no hospital, né? Assim que você tá na entrada, te dão uma roupinha e te dão fralda. Principalmente quando você vai entrar em trabalho de parto. Até porque também pra gente poder, eles poderem ver se tá com sangue ou não. Ou algum outro tipo de... Enfim, pra eles analisarem mesmo. Então eu tava de fraldinha, fui pro banheiro às 2h30, né? Me lavar. Fiz o número 2, que também é um sinal. Gente, eu fiz bastante. É bem íntimo isso aqui, né? Mas é porque é um sinal muito forte de que o seu parto tá chegando. É fazer o número 2. Eu fiz. Depois eu fui tomar banho. E nesse banho, gente, eu vi que o negócio ia começar porque as contrações começaram a ter ritmo. Quando você tiver em a bolsa rompeu em casa, você tá tendo contração, vai tomar banho. Se você tomar banho e ela parar, é porque não é pródromos, não é trabalho de parto ainda. Agora, se você for tomar banho e ela ritmizar, você tá em trabalho de parto. Essa é uma das coisas que eu mais estudei, foi parto normal depois, né, que eu decidi, pra você saber em que etapa você tá, gente. Estudem, vocês vão saber em que etapa de parto você tá. Então, aqui eu já entendi que tava começando. Então, eu tomei banho bem quentinho, as contrações começaram a vir uma atrás da outra. Eu fiquei uns 20 minutos no banheiro lá, na água quentinha, ainda bem que tinha banheiro quente, né? Depois do banho, eu fui pro quarto e eu já vi que a brincadeira já tava ficando séria, a ponto de eu não conseguia caminhar. Caminhar é muito bom, mas não tava funcionando pra mim, eu tava sentindo muita dor. Então, o que que eu fiz? Vi uma bola de pilates lá, falei, pega lá pra mim, amor. Gente, nisso que eu sentei, comecei a rebolar, como vocês estão vendo aí, eu vi o quanto isso era maravilhoso. Cara, eu não queria guerra com ninguém. Eu grudei nessa bola e só desgrudei depois que essa menina nasceu, gente. Porque alivia muito. Eu não sei se a pressão fica toda lá na bola e você vai rebolando. E aí também a contração vinha, né? Como vocês podem ver, esse quarto tá bem escurinho. Eu tava compartilhando o quarto com outras pessoas, tava dormindo, né? 4h e pouca da manhã. E eu tava rebolando na bola, a contração vinha, rebolava na bola e meu marido fazia massagem, gente, lá. Quase nas costas, né? Nossa, mas assim, massagem mesmo. Até óleo eu levei. Então, assim, coloca óleo na bolsa maternidade de vocês e prepare o marido ou o seu acompanhante pra fazer essa massagem em vocês. Meu marido fala que tá traumatizado até hoje por conta dessa massagem, porque ele fez muita. E eu falava pra ele fala, ai, meu braço tá doendo. Eu falei, eu tô parindo. A dor que eu tô sentindo não chega nem perto da dor do seu braço, então faz. E ele fez, gente. Então, assim, peguei a bola de pilates, não saí mais dali, minha filha, fiquei. Eu vi que a contração já tava me sugando. O que que eu fiz? Gente, comi bananada. Eu já levei algumas coisinhas pra eu comer durante o trabalho de parto, justamente porque eu precisava de energia. Gente, essa bananada me deu uma força que eu não sei de onde saiu. Eu até falei pro Matheus, cara, ainda bem que você comprou isso. Porque eu fiz uma listinha pra ele comprar. É bananada e amendoim, gente, porque um salgado e um doce pra te dar, sabe, um up, um docinho. Pode comprar sim, escondido. Comi a bananada, deu um up, menina. E aí, às 4 horas, né, eu já fiquei lá na bola. Até às 5h30. 5h30 vieram fazer o cardiotoco. Pra poder colocar a terceira dose de comprimido, que seria 6. Às 6 horas da manhã. Isso era 5h30, gente. Tá aí uma das piores sensações, fazer cardiotoco com contração. Pra mim, gente, acho que se descrevendo assim,
tá pior do que as contrações, não sei, da hora do parto, porque você tem que ficar quietinha. Foi isso que, cara, foi os piores 20 minutos pra mim. Quando começou, já tava ficando quieta. Eu falei, cara, eu não vou conseguir. Falei, Matheus. Aí a médica colocou em mim e saiu. Gente, na minha cabeça eu fiz um escândalo, mas o Matheus falou que eu não gritei tanto assim, não. Mas eu ficava, tipo assim, eu não vou aguentar. Tipo, tira isso de mim, pro Matheus tirar. E o cardiotoco lá, tic, 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 tic. Mas foi um dos piores, e foi meu último cardiotoco. Depois desse cardiotoco, a brincadeira vai começar. Preste atenção. Consegui ficar 20 minutos parada por milagre mesmo do meu marido, porque ele não deixou eu tirar, ele só falava, pensa na sua filha, pensa na sua filha. E eu lá, vinha a contração, gente, eu peguei a maca assim, que eu tava deitada, eu puxava ela, eu não sei como aquilo não quebrou, menina, mas eu também não queria nem saber, tentava não gritar porque tinha gente dormindo do lado, ai, foi um caos. Deu 18 minutos, eu sabia que tava acabando, que o papel já parou de sair. Eu arranquei de mim, gente. Eu falei assim pro Matheus. O Matheus não tava deixando eu tirar, né? Falei, amor, vai lá chamar a enfermeira, fala que acabou. Quando ele vira as costas, eu tirei tudo de mim. Fui correndo para o banheiro. Preste atenção. Eu tava na sala de pré-parto. O banheiro ficava na sala de parto, onde tinha vários quartinhos, né? Com cortina, pra você ficar ali em trabalho de parto. Que ali tem enfermeira, médica, né? Obstetra. Então, assim, eu fui pro banheiro, gente, tomar banho, porque eu tava com muita dor. Então, eu só pensei que era um banho quente pra aliviar. Então, só peguei a toalha e fui. Meu marido veio atrás de mim e tudo mais. A partir do momento, eu nem tenho mais registro, porque eu estava com muita contração. No banheiro, eu gritava mesmo, né? O meu grito, gente, não é esse... Ah, não, como vocês viram no meu parto, né? Era um de alívio, gente, porque tem diferença. Como eu falei, né? Eu estudei muito. Então, quando você grita assim, sabe? Berrando mesmo, você trava lá embaixo. Ah, travei. Testa aí depois. Agora, quando você faz uma respiração e geme, eu sei que não leva pra esse lado, mas assim, ai, ai, gente, vai liberando lá embaixo também. Então, quando você trava aqui, trava lá embaixo. Quando libera aqui, libera lá embaixo. Depois vocês testem aí. Se você é gravidinha, faz esse teste da respiração. E aí eu vi as coisas estavam uma atrás da outra e não tinha descanso. Então, o que eu fiz, gente? Eu fiquei uns 30 minutos naquela água, eu quase zerei o estoque de água do Rocha Faria. Perdoa aí, gente. Mas era muito relaxante, gente. Banhozinho quentinho, não sei o quê. Aí, o que eu tava pensando, gente, no banho? O Matheus falou, minha pressão tava começando a cair, gente. Então, eu tava me sentindo muito fraca por conta do banho quente e por conta das contrações também. Então, eu falei pro Matheus, eu tô me sentindo fraca, não sei o quê. Ele, tá bom, vamos sair. Então, é melhor você sair. Nisso que eu falei, aí eu parei pra pensar, cara, eu não vou voltar pra sala de pré-parto, eu vou ficar aqui. Era o meu instinto, gente. Vocês precisam, independente se você é mãe de primeira viagem ou não, você precisa seguir o seu instinto. E é impressionante o quanto o nosso corpo avisa. Eu falei isso com a Doula, gente. Eu falei, cara, é uma coisa muito linda. Eu não sei explicar como, mas eu sabia exatamente que ela tava vindo, que tava perto. Eu sabia, gente, eu sabia, eu juro pra vocês. O que eu fiz? Eu invadi uma sala de parto. Não tinha ninguém. A cortina tava aberta. Tava até sem lençol. Gente, eu não queria nem saber. Eu saí do banheiro enrolada na toalha, coisa que ele não fazia lá, né? E eu já saí deitando na maca. Aí comecei a falar, eu tô com dor, tá doendo. Tô passando mal, minha pressão, não sei o que. Aí veio uma enfermeira, nisso que veio a enfermeira, ela acho que, não sei se aferiu minha pressão, mas ela fez o toque em mim. Nisso que ela fez o toque, ela falou, você tá com 5 para 6 de dilatação, você pode ficar. Porque nessa sala de pré-parto, você só podia ficar com 6 de dilatação. Até lá, você ficava na sala de pré. Então, eu fiquei muito feliz quando ela falou, você pode ficar. Eu falei, ai, que bom. Porque, gente, mesmo se eu não tivesse, se eu tivesse com 2, eu não ia sair dali. Porque eu sabia que tava perto. E aí eu ia fazer barraco sim. Eles iam conhecer uma outra Beatriz. E aí,
Aí a enfermeira falou pro Matheus, né, vai lá buscar as coisas, suas coisas, as coisinhas dela, não sei o quê. E eu lá com dor, não sei o quê, deitadinho. Nem tava deitada, gente, nem conseguia deitar. Foi aí que meu marido trouxe quem? A bola! Isso já era, gente, umas 6, 7 horas. Umas 7 horas já, tá? Umas 7 horas eu tava na. Aí ele veio com tudo, né? Tava organizando lá as nossas coisas. A moça veio, colocou coisa na maca. E eu lá na bola de pilates. Essa bola de pilates é a melhor coisa, sim. E aí, gente, como vocês estão falando, estão vendo que eu tô falando, né? Eu tive doula, né? Sendo que na minha cabeça, por ser uma primeira gestação, eu ia demorar, sabe? A chegar até o 10 centímetros. Então eu falei assim com o Matheus, quando a gente ficar com 5, a metade a gente chama ela. Até porque era de madrugada, né? Quando eu comecei. Tudo bem que ela nem liga pra isso. Aí eu falei, quando foi com 5, quando eu já fui pra sala de parto, eu avisei a Dani. Dani, tô aqui, acho que nem foi eu, foi o Matheus, né? Aí ela, tô indo. Gente, ela chegou lá em menos de 10 minutos, mas não foi suficiente pra ela ver o parto da Laurinha, tá ali comigo. Mas enfim, foi erro meu mesmo de não chamar ela. E isso que, agora voltando assim pro parto, né? Quando eu tava na bola, gente, eu tava fazendo já o expulsivo. E eu tava sentindo já ela descendo, sabe? Então eu colocava a mão toda hora pra eu sentir, pra ver se era a cabecinha dela. Eu não sei se eu gravei essa parte, mas acho que não. Eu só sei que um desses expulsivos eu fui parar D4 no chão. Porque eu lembro da doula falando que eu tinha que ver a melhor posição pra mim, sabe? A mais confortável. A bola já não tava sendo mais o suficiente porque eu não tava conseguindo me estabilizar. Aí eu fui pro chão, tinha um paninho. Eu tava até perguntando pro meu marido ontem da onde surgiu esse paninho, porque tava um paninho assim no chão. Eu fui pro chão, fiquei de 4 lá. E a enfermeira já veio e viu. Ela falou: bom, essa posição tá ruim pra mim. Não vou conseguir pegar neném, porque eu tava muito perto do chão, né? Tava de joelho. Aí eu falei, tá bom, eu quero a banqueta. Porque eu queria parar nessa banqueta, gente. Ainda bem que eu não parei de 4. Eu falei, eu quero a banqueta, traz a banqueta, pegar a banqueta. Eu só sei que nessa etapa, gente, eu já não tava mais respondendo por mim. Nessas horas que a gente entra na partolândia, né? Eu não lembro quantas pessoas estavam lá, mas eu sei que a minha sala tinha umas 3, 4 profissionais, mais o meu marido. Não sei em que momento elas vieram até ali. Só sei que foi tudo muito rápido. Pegou a banqueta, eu sentei na banqueta, falei pro meu marido, senta atrás de mim. Porque eu queria esse registro, sabe, da família e tudo mais. Tudo esquematizado aqui na minha cabeça. E pra ele não ver também lá as coisas, né, gente? Porque, olha, deve ser uma cena bonita não, mas eu queria ver. Era a hora dele. O círculo de fogo, gente. Como o próprio nome já diz, tu sente só um círculo de fogo saindo. Mas é muito rápido. Nem se compara com a dor da contração. Então, eu tava fazendo expulsivo na banqueta, senti esse círculo, a cabeça dela saiu. E nisso, antes de eu fazer o expulsivo, né, gente, porque eu respeitei muito o tempo da contração, gente. Minhas lacerações podiam ser piores se eu não tivesse respeitado. Quando vier a contração, aí sim você faz força. Se não vier, gente, não adianta, você vai ficar fazendo força lá sozinha. Vai se cansar mais, vai ser cansativo pra você e pro bebê. Então, assim, eu lembro que a enfermeira falava, o obstetra, não sei, faz força, faz força. Eu falei, eu só vou fazer quando a contração vier. E elas super respeitaram. Então eu fiz uma, elas viram a cabecinha dela. Falei, qual o nome da neném? Aí o Matheus falou, Laura. A Laura é muito cabeluda, como vocês podem ver. Aí a gente já viu que tava saindo mesmo. Aí veio o círculo de fogo, saiu a cabeça. E eu senti a cabeça dela virando, gente. Porque acontece isso, né? Pra poder sair o bracinho, o tronco, enfim. Aí foi nessa que eu falei, eu vou respirar, não vou fazer agora. Aí elas ouviram o batimento da Laurinha, tava tudo certo. Veio a contração, eu fiz a força, gente. Foi só um expulsivo, gente. Foi só um e ela saiu todinha. Quando é parto assim, como eu falei, acabei de falar pra vocês, né? Eu tive laceração grau 2.
é porque por conta da rapidez que foi que ela saiu. Então, assim, eu tive um parto a jato, sim. A própria enfermeira falou, nossa, foi muito rápido. Em 10 minutos tu foi de 5 centímetros para 10. Então, é por esse um dos motivos que eu tive lacerações, sabe? Eu não queria não, né, gente? Eu até pedi, mas, ai, depois a gente nem liga mais. Eu até anotei aqui que é grau 2, né? Quando pega a pele mais o músculo do períneo. Não chega a ser lá atrás não, tá, gente? Então, é mais na frente mesmo e foi natural, então tá tudo bem. Eu só não queria que eles... Porque isso é violência obstétrica, quando corta pro bebê sair. Então, precisou de pontos, né? Mas foi lá na própria máquina, nem precisei ir pra sala de cirurgia, não. Enquanto eu fazia a hora de ouro, né, que era o contato, assim, nas primeiras horas, a primeira mamada e tudo mais, eu tava lá com ela no colo e elas me costurando lá. Abre a perna, fecha a perna, relaxa. E eu lá com a neném, queria nem saber. Foi muito rapidinho, gente, muito rapidinho mesmo. Então, basicamente, essa foi um pouquinho, assim, do meu parto. Contando com detalhes pra vocês. A hora do expulsivo é real. Você sente real que ela tá vindo. Você sente todas as etapas. A partolândia é muito, muito real. Eu já não tava respondendo por mim. Eu não lembro de algumas coisas que eu falei pra pessoa, que eu... Até com meu marido, tadinho. Então, assim, você não lembra, você só vive aquela dor, porque você precisa entrar assim, sabe? Você precisa se concentrar, mano. Se você não se concentrar, não sei o que vai ser de você, não. Então, basicamente é isso. Nasceu meu amor às 8h14 da manhã do dia 10 de setembro, com 3,1 kg, né, por aí que ela teve, 47 centímetros. Eu queria até mostrar um negócio que a doula fez, mas eu vou deixar uma fotinha aqui. Muito lindo, né? É o print da placenta. Pede, gente. A minha doula que fez. Mas, se ela não tivesse chegado a tempo, quem ia fazer eram as enfermeiras, porque eu pedi. Eu falei, eu quero o print da placenta. E a gente também não pode esquecer que depois que tu pariu a criança, tu tem que parir a placenta. Vocês acreditam? Eu queria ter expulsado ela de uma forma natural, mas eu senti que puxaram. Eu falei, né? Quando vi a contração, eu vou expulsar a placenta. Mas elas deram uma puxadinha junto. Mas, pelo menos, veio a placenta inteira, né? Porque se ela se romper, pode acontecer de você ficar com alguns restinhos, né, dentro de você. Mas não foi isso que aconteceu comigo, não. Então, depois do parto, ainda tem um parto da placenta. É real também. Mas não doeu, gente. Ó, não doeu o toque. Também diziam que doía. Não doeu o parto da placenta. Até porque tu tá tão anestesiada que você nem liga mais. E a respeito também do cansaço, gente, é muito real. Depois que você pare, você parece que... Porque você tá num pico muito grande, do nada, ele tem uma queda. Isso eu falo de tudo, tá? Hormônios, de tudo, 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 tudo. Mas também do cansaço. Então, tanto que quando eles estavam colocando a roupinha dela, eu até tentei, mas eu tava me sentindo muito fraca. Aí eu deitei na maca, aí a doula ficou lá com a gente. Ela chegou, gente. Ela chegou e ela foi logo depois que me costuraram, a doula já chegou. Mas foi muito importante também. Ela ficou com a gente lá, ajudou a gente, auxiliou a primeira mamada, aí auxiliou o Matheus a colocar roupinha. Mas eu fico imaginando como é que seria se ela tivesse desde o início. Então foi erro meu. Mas eu já vou deixar aqui a indicação, se você é aqui de Campo Grande, região Santa Cruz, Bangu, do Rio de Janeiro, o Instagram da doula, da Dani, que é um anjo. Ela também faz coisinhas antes do parto, né? Que é o chá de bênçãos. Ai, tem várias coisinhas, gente. Ela vai fazer o furinho na Laurinha. Mas é muito importante, ela te dá um material rico pra você estudar o parto. Então tudo mais ou menos que eu sei veio da Dani, porque ela me deu um material muito, muito bom. Então eu deixo a minha indicação aí da minha doula pra vocês.
E basicamente é isso, né? Eu contei tudinho. Tive laceração, meu pós está sendo maravilhoso. Vocês acompanharam, né, que no início eu queria a cesárea, mas hoje eu vejo, gente, que foi muito por influência das influências que eu via, das mães que eu via, sabe? Porque é muito mais prático você marcar o dia e o horário, você ir, parir e tá tudo bem, você não sofre. Mas o pós-cesárea pega, gente. Eu tive uma das minhas amigas que estava lá também, fazendo a indução, teve cesárea. Ela falou, gente, que pós horrível eu tô tendo. Não consigo dar banho no meu filho, não consigo fazer isso, fazer aquilo. Então eu agradeço muito a Deus por ele ter escolhido esse parto pra mim. Porque hoje em dia eu fico sozinha com ela, eu consigo fazer tudo com ela. Graças ao parto que eu tive, entendeu? Que foi muito saudável. Inclusive, 30 minutinhos depois do meu parto, eu já estava no banheiro tomando banho, plena, ficando cheirosa. Eu passei até uma maquiagenzinha pra minha filha me ver. E é isso, amigas. Nasceu essa coisa linda aqui, ó. Essa preciosidade. Nasceu de um parto normal. E veio muito saudável ao mundo. E eu desejo um parto maravilhoso aí pra você, gravidinha. Não se apegue às experiências dos outros. Peça a Deus para que o seu parto seja único, exclusivo seu. E pede detalhes a ele. Senhor, eu quero isso, isso, isso no meu parto, que ele vai realizar. Eu tive muitos pedidos para Deus sobre o meu parto e ele realizou. Foi um parto rápido, um parto bonito. Eu entreguei a minha filha a ele assim que ela nasceu. Então, tudo que eu quis fazer, tudo, né, assim, dentro do possível, o Senhor realizou. E é isso, muito obrigada por assistir até agora. Ficou um pouquinho longo, mas é porque eu falo muito, mas é porque também tinha muitos detalhes, sabe? Agora, 3 dicasinhas para você que vai ter parto normal, para ser menos dolorido. Eu diria a bola de pilates, a massagem que o seu acompanhante vai fazer e banho quente. Esse trio aqui e uma bananada também. Esse trio aqui vai se tornar o seu parto mais leve. Combinado? Eu deixei a dica aí pra vocês. Obrigada por acompanhar. Deixa o like pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Um beijo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu vou responder no próximo vídeo. Tchau!